lá. A nossa aula hoje é sobre o movimento circular uniforme. A gente já estudou movimentos aqui na física, né? Que aconteciam em trajetórias retas. Movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado. A nossa última aula foi sobre vetores. Inclusive, eu deixei o link lá da aula, uma aula gravada sobre vetores. Esse conceito de vetor, a gente vai usar aqui, ó, nesse movimento, o movimento circular uniforme. Certo? Então, basicamente aqui, o vetor, ou a ideia de vetor, ele entra por quê? Porque a trajetória, como ela é circular, ou seja, o objeto ele vai se mover numa circunferência, então você tem uma trajetória fechada ou não, pode ser uma curva, por exemplo, um automóvel que vai fazer uma curva numa pista. Então, aquele trecho da curva, eu posso dizer que naquele momento ali, você tem um movimento circular. Por que que se diz que o movimento é circular uniforme? Porque a gente vai tratar de um movimento que acontece numa trajetória circular em que a velocidade do objeto é constante, ou seja, a velocidade não muda, é o mesmo valor, certo? Então, alguns conceitos nós vamos precisar aqui, e conceitos são esses. Primeiro, o período do movimento circular. O que é esse tal desse período? Então, quando vocês pegarem o livro de vocês, nessa página 247, o primeiro conceito que vocês vão encontrar do movimento circular uniforme é esse aqui, ó, período. Nós vamos expressar o período do movimento por um T maiúsculo, certo? Então, o que é esse tal desse período? É um tempo, uma medida de tempo. É o tempo necessário para um objeto em movimento circular descrever uma volta completa, certo? Então, imagine isso, ó. Você tem uma partícula, certo? Imagine isso. Você tem uma partícula que ela parte aqui, ó. Por exemplo, pode ser os ponteiros desse relógio aqui. Então, tem uma partícula aqui, eu vou acelerar esses ponteiros, aí esse ponteiro ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Descreve uma circunferência. E aí você usou um cronômetro para medir qual foi o tempo que esse ponteiro levou para dar uma volta completa. Então, esse tempo, a gente de agora em diante vai chamar de período. É o período do movimento. Certo? Então, só para iniciar essa primeira parte, vamos fazer o seguinte. Eu vou aqui para o quadro, vou aqui para outra janelinha. Gente, vocês estão conseguindo ver direitinho a imagem aí, então? Sim, tô conseguindo. Tá Né? bom. Tá aparecendo direitinho. Pois pronto. Pois, ó, vou abrir aqui um quadro virtual. E nesse quadro, vou apagar ele aqui que eu estava na aula anterior. Deixa eu limpar a tela dele aqui. Pronto. Nesse quadro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar aqui, ó. Eu vou desenhar um insetinho aqui. Uma abelha. Aliás, uma abelha feia. Meu Deus do céu. Aí, deixa eu desenhar ela melhor. Opa. Deixa eu desenhar ela melhor. Então, esse inseto aqui que eu vou desenhar, abelhudo, certo? Ele vai descrever um movimento circular aqui. Imagine isso. Tá aqui. Vai descrever um movimento circular. Então, imagine isso. Então, no movimento, vai traçar uma trajetória, uma circunferência em cima da sua cabeça, ó. Aí vai ficar girando, zu, na sua cabeça. Cor de louco, né? Então tá aqui.
Então, essa abelhinha vai ficar fazendo aí um movimento circular, girando aí na cabeça, na sua cabeça. Então, tá aqui. Aí você vai tentar matar, ela não consegue. Ela fica girando aí, né, fazendo essa circunferência. Então, gente, olha, imagine que nesse movimento aqui, né, que você podia imaginar também as pás de um ventilador, né? Podia ser as pás de um ventilador também. Então, se imagina aí o ventilador na sua residência aí, ligado nesse momento, né? E aí você, ó, pega um pontozinho aqui da pá e aí observa essa pá girando, né? As pás girando e esse ponto descrevendo uma trajetória circular, certo? Então, seria aqui o caso, o mesmo movimento da abelha aqui girando, ó, movimento circular. Beleza. Então, imagine que a velocidade que essa abelha tem, que eu vou chamar de V, certo? Essa velocidade, o valor dela é constante. É que nem as partes do ventilador. O pontozinho que eu desenhei aqui, ó, ele vai também se mover com uma velocidade constante, que eu vou chamar de V. Então, essa velocidade não muda. É por isso que a gente diz que é um movimento circular uniforme. Por quê? Porque a gente vai considerar a velocidade do objeto constante. Se essa velocidade não fosse constante, gente, ó, o que ia acontecer? Por exemplo, essa abelha aqui, ó, ela ia girar, aí num determinado momento você observa ela mais lenta, aí depois você ia ver ela mais rápida, depois ela vai mais lenta. Mas não, ó, você vai ver o movimento dela, ó, com uma velocidade, o mesmo valor. Então, ela vai estar girando aqui com a mesma velocidade. É um movimento circular uniforme. Então, o que acontece com a velocidade dela em cada ponto? Ó, em cada ponto que você observar a abelha na trajetória, o que vai mudar da velocidade? Somente a direção desse vetor. Nessa situação aqui, a velocidade ela é encarada aqui como um vetor, certo? Que são essa setazinha que eu estou desenhando aqui, ó, tangente à trajetória. Então, o que está mudando da velocidade? Apenas a direção dela, certo? Ó, veja que uma hora está inclinada assim, aí a abelhinha está aqui, ó, outra hora ela está assim, aí chegou aqui, a velocidade está assim. Então, o vetor velocidade, o que está mudando aqui na trajetória? Somente a inclinação desse vetor. Então, nessa situação, o que acontece? Aparece um outro vetor perpendicular ao vetor V, só que apontando para o centro da curva. Ó. Por que esse vetor aparece? Esse vetor aparece porque a direção do vetor velocidade está mudando. Então, o simples fato da direção do vetor mudar faz com que apareça esse vetor que é chamado de aceleração. É o vetor aceleração, que eu vou indicar por A. Certo, gente? Que eu vou indicar por A. Então, na descrição do movimento circular, nós temos duas grandezas que aparecem, que é a grandeza velocidade, que dessa vez agora a gente vai expressar, vai representar ela como um vetor, e também a aceleração. Só que essa aceleração, ela é também vetorial, que você vai representar por um vetor apontando para o centro da curva, certo? Então, isso para cada posição que essa abelhinha aí ela está na sua trajetória, gente, certo? Então, essa representação, ela está lhe mostrando isso, que no movimento circular, a gente tem a atuação de duas grandezas, que elas são expressas como vetores. Justamente por quê? Por causa dessas mudanças de direção que elas sofrem, certo? Então, olha, eu vou representar essa figura de novo, né, como uma circunferência. Eu vou tentar desenhar ela aqui de novo. Eu
vou pegar só um ponto dela, certo? Aqui. Eita, mas ficou feio, viu, gente? Ficou muito feio essa minha circunferência. Deixa eu ver se eu consigo representar ela melhor. Então, aqui, ó. É porque eu estou usando o mouse, e aí só o mouse fica difícil. Pronto, ficou mais ou menos. Então, tá aqui, ó. Vou colocar a abelhinha, só esse ponto aqui, certo? E vou dar destaque a os dois vetores, ó. O vetor velocidade, tá aqui ele, e o vetor aceleração. Somente um ponto, que é essa posição aqui. Sempre apontando para o centro, né, que é o vetor aceleração. Certo, gente? Então, essa representação é importante porque a gente vai calcular a velocidade de um objeto em movimento circular e nós vamos calcular também a aceleração, certo? Qual foi a grandeza que eu mostrei lá do texto? Foi o período. O que é o período? É o tempo para uma volta completa. Foi isso? A abelhinha saiu aqui, ela fez esse movimento, ó, e você mediu esse tempo, ó, daqui para cá. Pronto. Aí deu um valor em segundos. Por exemplo, foi 2 segundos. Então, o que é esses 2 segundos? É o período. O que é o período? T. É o tempo para uma volta completa. Certo? Imagine isso. Então, nós vamos definir a velocidade, nós vamos definir a aceleração. Só que para chegar nisso, a gente precisa saber o que é esse período, que a gente já definiu, e o que é a frequência do movimento, que eu vou chamar de F. O que é essa frequência? F é o número de voltas que o objeto que está circulando, ele faz num determinado tempo. Então, vou botar o exemplo aqui, ó. Imagine que essa abelha, nesses 2 segundos, imagine isso, ela fez 4 voltas completas, certo? Em 2 segundos, ela fez 4 voltas completas. Ou então, é as pás desse ventilador, né? Esse pontozinho aqui, ele fez 4 voltas em 2 segundos. Então, você vai poder calcular a frequência do movimento. Então, o que é essa frequência? É o número de voltas num determinado intervalo de tempo. Certo? Num determinado intervalo de tempo. Então, veja, ó. Eu posso calcular a frequência dessa maneira. No caso aqui, eu tinha dito que essa abelha tinha dado uma volta completa em 2 segundos. Né? Então, se ela deu uma volta completa, então o valor de N é 1. Então, vai ser 1 dividindo quanto? 2. Então, isso seria a frequência para uma volta completa. Seria o quê? Meia volta por segundo. 1 sobre 2. Mas eu tinha dado o exemplo de 4 voltas, né? Se for 4 voltas, então você vai dividir 4 por 2. Aí eu já teria um outro intervalo de tempo, né? Porque já não seria mais um intervalo de tempo referente a uma volta, mas um intervalo de tempo referente a 4 voltas. Eu não teria, no caso, mais o período, né? Mas poderia calcular a frequência. 4 dividindo 2 dá 2. Então, aí você teria o quê? 2 voltas por segundo. É a frequência do movimento. E, gente, por que eu estou colocando esse exemplo? Ó? Porque quando vocês pegarem o livro para ler, tá aqui, página 247, vocês vão encontrar esses conceitos. Ó. Por exemplo, período, tá aqui, ó. Como calcular a velocidade? Você vai encontrar isso aqui também, ó. Olha aqui, ó. Como calcular a velocidade? É usando essa fórmula aí, ó. Certo? Velocidade é 2 vezes o valor de π vezes o raio da trajetória dividindo o período. O que é o raio da trajetória? Essa distânciazinha aqui na circunferência, ó. É a distância que vem aqui do centro até a borda da circunferência. É o raio. Chama de R. Certo? Se fosse aqui a figurinha dessa abelha aqui que está girando, ó. Onde é que está o raio aqui, né?
O raio é essa distância aqui, ó, que vai do centro até a abelha, ó. Isso aqui é o raio. Então, veja que lá no livro, para você calcular a velocidade, você vai usar aquela formulazinha lá, ó. 2 vezes o valor de π vezes o raio da trajetória, r, dividindo o t, que é o período, que é o tempo para uma volta, né? Isso aqui é uma fórmula matemática, gente, ó. Ou seja, eu poderia perguntar para vocês, certo, professor, você ensinou aqui como calcular a frequência do movimento, né? Quantas voltas o objeto dá num determinado intervalo de tempo, né? No caso aqui, do exemplo que eu tinha dado, ó, eu calculei, deu 2 voltas por segundo. Como é que eu faço para calcular a velocidade? Aí você ia ter que usar essa formulazinha aqui. 2π vezes o raio dividindo t, que é o período. Certo? Isso aí a gente vai ver no decorrer das atividades, quando eu pedir para vocês fazer algum cálculo relacionado com esse movimento. Calcule a velocidade do objeto sabendo que ele descreveu uma trajetória de raio de tantos metros, ou de tantos centímetros. Sabendo que ele fez essa volta, fez esse movimento em 3 minutos. Foi o tempo para uma volta. Então é um problemazinho para resolver, né? Utilizando essas fórmulas. Então aqui no livro você vai encontrar essas expressões matemáticas, ó. Como calcular a aceleração, certo? Como que você faz para determinar a frequência do movimento sabendo o período. Então tem outra formulazinha, certo? Essa aqui, ó. Essa é a formulazinha que relaciona a frequência do movimento com o período, certo? Como é que a gente vai medir essa frequência? Ó, a frequência ela é medida em hertz, certo? Então, toda vez que você ouvir hertz, entenda, é alguma coisa que está realizando um movimento circular, alguma coisa que está girando. Por exemplo, você ouve alguém dizer, ó, vou sintonizar uma rádio na frequência de 9, MHz. Aí, como é que você pode entender isso fisicamente? É que ali o aparelho está recebendo, ou aquela rádio, ela funciona numa recepção de ondas que estão girando no espaço com aquela frequência ali, 9,9 MHz. Então, é alguma coisa que está ali, ó, com aquela frequência de vibração, certo, gente? Então, a ideia da frequência é isso, na física. No caso do movimento circular, é exatamente de uma partícula fazendo várias voltas num determinado tempo, certo, gente? Por exemplo, ó, os pneus de uma bicicleta aqui, ó, tem uma frequência de rotação, né? Quando você está pedalando, né? E aí, dependendo do raio do pneu, você vai ter uma frequência maior ou menor. Né? Por exemplo, aqui nessa imagem, ó, a pessoa está mostrando aí, né? Quanto mais rápido a roda gira, maior é sua frequência e menor o seu período. O que é o período? O tempo para uma volta, né? Do objeto. Então, quando vocês estiverem fazendo uma leitura aqui, ó, a partir dessa página aí, da página 247, vocês vão encontrar essas ideias, certo? Aí, mais tarde, eu vou postar uma atividadezinha com umas questões para vocês responderem relacionado com o movimento circular uniforme. Então, aí vocês vão precisar do livro, vocês podem estar consultando o livro físico, que vocês já têm em mãos, ou então o livro em PDF, não tem problema. A outra grandeza, que depois eu vou falar com vocês, é essa aqui, ó, chamada velocidade angular. Aí a velocidade angular, ela envolve ângulo, ou seja, você vai medir um ângulo na circunferência, certo? E a partir daquele ângulo, você vai calcular essa velocidade. Ela é uma velocidade de giro, chamada velocidade angular, certo? A expressãozinha dela é essa aqui, ó, 2π dividindo o período. Só que isso a gente vai ver no decorrer das aulas, certo? Então, por hoje, o que eu queria mostrar para vocês era isso.